Dia 16/11, nossa aula de número 13, né, Tecnologia da Informação. Então, nosso objetivo hoje é falar sobre segurança de dados. Já estou compartilhando com vocês a minha tela, né, tiro aqui o nosso chat e a gente vai tratar hoje sobre segurança, né, e, como sempre, participação de vocês, interação de vocês sempre é bem-vinda. Não quero ficar falando de sopa de letras com vocês, só que a gente tem que falar de alguns conceitos que envolvem segurança, porque a grande preocupação com tanta conexão, com tanto que a gente fala em nuvem, em ambiente compartilhado, né, e agora fortemente sendo recomendado o mínimo possível, né, que as empresas utilizem a sua estrutura física, partindo para um ambiente descentralizado, né, segurança cada vez mais é fundamental. Mas aí, se vocês me permitem, eu pretendo hoje começar, né, o nosso encontro falando sobre algo que está muito quente, muito recente em nossas mentes, tá? Mas tudo que eu vou falar, gente, é desprovido de qualquer ideologia política, né, e desprovido de qualquer palpite. A gente vai se ater aqui a fatos, né, que foram divulgados, a fatos que não foram divulgados e a verdadeira verdade que a gente nunca vai saber. Tá? Só que existem considerações que a gente precisa cuidar. Né? Então, antes até do conteúdo da nossa aula de hoje, enquanto eu preparava esse material, eu fui tentado várias vezes, né, e por isso que eu trouxe hoje, a falar um pouquinho, não sobre resultado das eleições de ontem. Cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua visão, cada um tem a sua simpatia, que ela pode ter sido atendida ou não. Né? Algumas coisas, elas, infelizmente, elas não mudam. Porque sabe que vocês consigam mudar com o tempo. E quando vocês estiverem um pouco mais preocupados com essa realidade que está aí. Só que é uma briga muito boa, porque faz tempo que se quer mudar, né? Faz tempo que tem pessoas com anseio de mudança, só que na hora do vamos ver, a gente percebe que as coisas não deram o resultado que talvez se esperasse ou se quisesse. Mas aí, né, ontem eu sinceramente fiquei preocupado, porque eu acompanho o processo, né, eleitoral, gente, há pelo menos 20 anos. Aqui em Araçatuba, junto com o Unis Salesiano, muito próximos ao cartório eleitoral. Então, o que eu vou falar para vocês não são coisas que me disseram ou coisas que eu li, são coisas que eu vi. Inclusive, por um tempo, coisas que eu fiz. Tá? Logo no começo, antes de surgir a urna eletrônica, a última eleição que teve com votos papel, né, votação manual, na verdade não foi a última, foram as duas últimas. Eu participei, já no Unis Salesiano, tá? E estrutura, ginásio de esportes, todo mundo lá, todo o pessoal, que tinha o pessoal que trabalhava na votação, tinha o pessoal que trabalhava na apuração. E que faziam o quê? Esse pessoal pegava os votos, cantava, tabulava, né, faziam na mão um negocinho chamado boletim de urna, conferiam ou não. E aí, nos últimos anos, né, quando eu já acompanhei, precisava fazer a digitação desses boletins de urna. Aí uma equipe do Unis Salesiano, através de um convênio que foi criado, que ficava sob minha responsabilidade, inclusive, essa equipe recebia esses boletins de urna e digitava.
E aí depois que digitava, a gente imprimia, alguém, que era uma outra equipe, conferia, estava tudo ok, transmitia. Gente, aí era um trabalho que durava 2 dias, 3 dias, aqui em Araçatuba, para a gente conseguir digitar isso. Isso porque a gente digitava, tá? O Salesiano foi lá e começou a digitar. Mas, então acompanho já há um tempo. E ontem, para minha surpresa, o sistema crashou. O sistema não respondeu como vinha respondendo em todos os anos anteriores. Foi ocorrendo um amadurecimento nesse tipo de votação, que as coisas estavam muito tranquilas. A gente encerrava a votação às 5 da tarde, né? Por volta de 5h15 já tinha urna chegando no cartório, e aí eu vou mostrar uma figurinha que mostra um pouquinho como é que é isso. As urnas chegavam no cartório, né? E aí, lá atrás, nós pegávamos o disquete, lia o disquete e transmitia. Aí o disquete começou a dar problema. Aí eles melhoraram a urna colocando um flashzinho, um cartãozinho de memória lá dentro. Então a gente pegava esse cartão de memória, inseria no computador, ele lia os dados e transmitia. Bom, conforme a tecnologia foi aumentando, foi melhorando, nós do Unisalesiano paramos de ter acesso a isso e quem ficou responsável foi o pessoal do cartório. Eles já sabiam fazer. Isso também para ter mais segurança, para ter mais transparência no processo. Então, nós somos, aspas, proibidos de chegar no computador que era configurado para transmitir as informações. Tá? Então, a minha surpresa ontem foi a demora, porque esses 5h15 a gente já recebia no cartório as urnas e esses flashzinhos, né, cartão de memória. Por volta de 15 para 6, a gente já conseguia receber dados de volta, porque, vou mostrar na figura, mas o cartório de Araçatuba transmite para o TSE, desculpa, para o TRE transmite para o TSE. O TSE totaliza, valida o que ele recebeu, devolve para o TRE devolve para Araçatuba. Tá? Então, o processo geral era esse. E era rápido, por volta de 8h30 da noite, já tinha acabado. Tudo que a gente tinha mandado, eles tinham recebido, dado ok e retornado com os totais. Araçatuba, e isso continua, tá? Araçatuba não totaliza aqui. Ah, o cartório sabe? Não, não sabe. Araçatuba somente funciona como uma ponte. Ele pega o chip, meu cartão de memória, coloca no computador configurado com segurança, com uma rede fechada, com o TRE, e só, copia daqui e manda para lá. Nem sabe quantos votos tinha ali dentro. Sabe sim, olha, eu transmiti a sessão 15, a sessão 115, a sessão 120, só isso. Agora, o conteúdo ali dentro, quantos votos para cada um, não tem acesso, tá? Bom, então ontem, né, quando eu comecei a acompanhar os resultados, eu fiquei sabendo da lentidão e aí começou a se especular um monte de coisas. Esses títulos que eu coloquei para vocês aqui são títulos que eu tirei hoje que estavam na internet, né? TSE é alvo de tentativa de hacker, ataque hacker, e-título, lentidão na apuração. Né? O que aconteceu de problemas ontem? Polícia Federal abre inquérito para investigar ataque hacker e a lentidão na apuração gera especulação sobre ataque hacker. Enfim, né? Ao final da história, ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Algumas coisas que foram ditas, elas ficam sem sentido. Tá? Primeiro, aí vocês precisam começar a tomar muito cuidado. A mídia, ela manipula, ela direciona a informação conforme ela quer. Se é para causar tumulto, né, a manchete já ajuda nisso. Por exemplo, vocês podem pesquisar que vocês estão em casa aí, mas Polícia Federal abre inquérito para investigar ataque hacker ao TSE. Ok, mas esse ataque, ele aconteceu dia 23 de outubro, não foi ontem. Mas a manchete, ela leva a gente a pensar que, pronto,
Foi hacker. Estão hackeando, estão deturpando os dados, estão manipulando a eleição. Tá? Não dessa forma, tá? Porque se vocês olharam, tiveram a curiosidade, esse ataque hacker que divulgaram, que publicaram, eram dados de acesso antigos. E eram alguns arquivos que estavam em determinado servidor. Tá? Não que eles sejam bonzinhos, mas se vocês olharem o texto, inclusive, está indicando lá que eles estavam alertando que tinha problema, que podia ser invadido sim, né, e que os dados poderiam estar em risco. Esse foi o texto que colocaram lá, né, teoricamente, as pessoas que fizeram esse ataque. Mas, o geral, é criar uma situação de desconforto. Né? E aí, de novo, gente, sem vertente política, a gente teve na semana passada, na semana do feriado, em verdade, nós tivemos as eleições americanas, né, que foi todo um tumulto, uma semana para totalizar, para saber quem era o vencedor, e um bate daqui que manipularam, outro fala que os dados foram... qual seria o termo? Né? Não é só manipulado, né? Mas que foram fraudados. Né? E aí a gente começa no Brasil um discurso questionando as urnas eletrônicas. Mas é só um ponto de reflexão, tá? Que sempre existem dois discursos. Quando eu ganho, serve, é bom, confio no sistema. Quando eu perco, eu questiono o sistema porque alguma coisa está errada, eu não poderia ter perdido. Então são pesos diferentes, né? Mas enfim, hoje o objetivo nosso é a gente falar um pouquinho sobre essas coisas aqui. Porque assim como aconteceu ontem, pode acontecer no trabalho de vocês. Né? No fundo, o que fica muito claro aqui? Falha de planejamento. Não planejaram, não mediram os riscos, talvez não investiram onde deveria investir, com a configuração que era desejada. Porque, estranhamente, né, pelo que eu estava acompanhando, a lentidão ela estava em uma determinada região do país, né, aqui em São Paulo, inclusive. Porque, conforme eles iam divulgando os boletins, todos os estados estavam conseguindo totalizar, mas São Paulo não. Né? E aí, em uma dessas matérias, essa primeira aqui, né, que o Barroso, que é o ministro do TSE, que eles alternam entre eles, ele falou, não, quando a gente percebeu um problema, a gente tirou um servidor da rede e fez um backup. Gente, não tinha backup? Esse backup é feito de hora em hora, então? Né? Como assim não tem backup? Como ele teve que tirar uma máquina que estava servindo, né, segundo ele, por isso que o e-título não funcionou também, como que tira do ar uma máquina da rede para fazer backup no dia da eleição e não tem uma máquina, chamamos de redundante, né? Uma máquina reserva, uma máquina backup. Quando uma para, a outra pode ser acionada. E mais, né? Vocês fizeram trabalhos ali referente à nuvem. Como é que funciona a nuvem? Quem fez o trabalho de nuvem? Quem fez o trabalho sabe que a nuvem você compra processadores, você compra memória e em segundos a máquina está no ar. A máquina está no ar. Mas aí, o que aconteceu? Ah, não. De novo, vocês vão achar aqui nos títulos, tá? Um supercomputador teve um problema em um dos núcleos do processador que deixou ele lento. E aí chamaram a assistência técnica para resolver. Sabe, umas coisas desencontradas. Né? Mas como eu disse no começo da minha fala com vocês, a gente não vai saber ao certo o que aconteceu. Mas está muito claro, até pelas informações que eles divulgaram, que teve falha de planejamento. Não conseguiram mensurar o que ia acontecer. E aí,
eles também fizeram, para ajudar esse ano, uma mudança, né? Essa figura aqui é um pouco antiga, da época do disquete ainda, tá? Olha só, aqui. Só que, é claro, gente, como eu disse a vocês, tá? Hoje não tem mais a figura de um disquete, tá? Hoje tem um cardzinho de memória. Mas como é que funciona o processo eleitoral? Não sei se vocês conhecem como é isso a fundo, mas até para vocês saberem quando alguém falar que isso é frágil, né? Que isso mas eles podem manipular os dados. Não vou falar que não pode, gente. Até pode, só que é muito difícil, tá? Por quê? Bom, começo, né? Começo de uma eleição. Na véspera, foi ontem a votação, no sábado, o pessoal do cartório eleitoral, eles levam todos esses equipamentos, todas essas urnas para as sessões, lá onde elas vão receber a votação no dia seguinte, tá? Levaram para lá. Antes de abrir a votação, ontem abriu 7 da manhã. Anos anteriores abria 8 da manhã. Antes de começar a primeira pessoa a fazer a votação, o presidente da sessão, né, que toda sessão tem um presidente, um responsável, ele, para poder falar, olha, pode começar a votar, ele precisa imprimir uma fitinha parecida com essa, só que eu estou falando de um passo aqui atrás ainda, tá? Ele emite uma fitinha igual essa, chamada de... Gente, é muito ruim escrever isso aqui, que o nome é grande. Mas é assim, Z... Ai, que horrível. Quem já trabalhou sabe, né? Zerésima. O que é zerésima? É uma lista parecida com essa, indicando, olha, todos os candidatos, prefeito e vereadores, todos eles estão com 0 votos. Isso aqui ele emite e guarda numa pastinha. Para comprovar o quê? Que ontem, no caso de ontem, às 6h55 da manhã, todo mundo estava zerado. Então ninguém já começou a votação com voto. Ok? Bom, aí ele abre, as pessoas vão lá, né, fazem durante o dia todo a votação aqui. Esse equipamento ele não é conectado com lugar nenhum, não está conectado na internet, não está conectado no Wi-Fi, não, é uma maquininha que está isolada ali. O que ele tem? Ele tem uma memória, um flashzinho de memória, tem esse outro dispositivo que grava os votos, e ele funciona sozinho ali, isolado do mundo, durante o dia todo. Tem detalhes, tá, que eu não vou entrar agora. Se acabou a energia, tem uma bateria, eles levam bateria reserva, então eles cuidam para que esse equipamento continue funcionando. Tá? Bom, votou o dia todo. Terminou? Antes de encerrar a votação, ontem às 5 da tarde, 5h01, o presidente de novo dá um comandinho lá, emitir BU. O que é BU? Boletim de urna, que é o que os rádios divulgam, as TVs. O que é esse boletim de urna? Olha, eu, por exemplo, voto em algum lugar aí na seção 117. Então, o boletim de urna da 117, ela traz uma totalização. Olha, nessa urna aqui, nessa sessão, cada candidato de cada cargo, o total de votos que teve. Que é aquela fitinha que aparece na TV que eles colam na... Antes era na porta das salas, mas aí as pessoas não conseguiam entrar nas salas para ver, depois das 5. Então eles colocaram na porta da escola, em alguns lugares. Que lá tem um resumo de todo mundo. Aquela mesma informação que está no resumo, ela está gravada dentro do arquivinho aqui dentro. Tá? Chicão, qual que é o padrão desse arquivo? Não sei. Não sei se é texto, se é XML, não sei. Ninguém sabe. Só o software que lê isso e manda. Bom, fechou aqui. Ele tira esse flashzinho, coloca numa pasta.
tem uma cor específica lá. Essa urna vai para uma caixa e todo esse material é feito, passa veículos coletando, todo veículo que coleta tem um responsável pela coleta, o policial da escola acompanha, então nunca fica sozinha essa urna ou essas pastas. Tá? Sempre tem alguém junto acompanhando todo o trajeto. Ah, Chicão, pode tirar e trocar um disquete desse? Gente, a gente não sabe o padrão do arquivo. E se trocar de uma também, e as outras? Né? Não pode ter um número de votos em uma sessão maior do que o número de eleitores. Então tem algumas conferências ali que são feitas. Tá? Enfim, chega aqui no cartório, eles transmitem, eles pegam esse flashzinho, colocam no computador pré-definido e somente ele tem acesso, e isso dentro de uma rede fechada, não é via internet, né, é uma rede fechada mesmo, ponta a ponta, do cartório aqui com o TRE. O TRE é regional, o TRE, no nosso caso, é o de São Paulo. Tá? Ele transmite, mudança que fizeram esse ano. Antes, o TRE totalizava. Esse ano eles mudaram. Que aí é onde ele fala na matéria, uma recomendação de segurança da Polícia Federal para evitar fraudes aqui nessa totalização. Isso vai direto para Brasília, vai direto para o TSE. Isso é o que ele indica que deixou lento, porque antes São Paulo totalizava e ele já devolvia aqui para Araçatuba. Agora não, ele só recebia, pegava isso, empacotava e mandava lá para Brasília. Aí tem uma outra matéria que falou que não que o servidor estava fora, mas eles indicaram que estava com gargalo, com tráfego muito alto aqui em Brasília, que esse computador aqui não estava dando conta de receber. Então ficou mais demorado. Por isso que eu falo para vocês que foi falta de planejamento, falta de estrutura para poder receber. Tá? Então, o TRE, que é São Paulo, manda para Brasília, Brasília processa e devolve as informações aqui para o TRE devolve para Araçatuba e fala, olha, tudo que vocês tinham para mandar, vocês mandaram, eu recebi, pode encerrar a noite de vocês. É esse encerramento que eu falei que a gente, por volta de 8, 8:30 da noite, sempre a gente tinha finalizado. Ontem não. Ontem teve um atraso aí de aproximadamente 3 horas, né, além do previsto, para finalizar. E agora, com essa modernidade toda, o que o TSE faz? Depois que ele totaliza, ele abastece uma base de dados que os resultados são divulgados nos aplicativos que acompanham e no aplicativo da internet, que é onde as agências de comunicação, rádios, TVs e tais, acessam e pegam o resultado. Então, esse processo aqui, até onde eu posso, né, compartilhar e afirmar a vocês, ele é um processo seguro. Né? Eu não manipulo os números aqui na urna. Eu pego um disquete, um dispositivo desse, um flash, leio e transmito, e a totalização ela é feita somente no TSE. Tá? Mas existem checagens dos números. Total de pessoas que votaram, total de pessoas que não votaram. Total de votos de Araçatuba tem que ser igual ao total de pessoas que votaram. Ah, Chica, mas não pode tirar de um e colocar no outro? Gente, tem que ser muito bem organizado isso, porque para fazer isso, aqui eu não consigo manipular. Ou é no TRE ou é no TSE. Aí eu vou fazer isso para um candidato a vereador, por exemplo. Imagina quanto custa essa operação, né, para alguém conseguir fazer isso. Então, assim, não faz muito sentido, tá? E tem uma forma física de conferir também, que são esses boletins aqui. Se você pegar a soma dos boletins, tem que ser igual a soma do município. Se alguém tem dúvida, confere isso aqui. Tá? Mais uma. Chicão, esse dispositivo aqui, ele pode falhar? Pode. E aí? Aí, se acontece de não ser possível a leitura, essa urna tem que ser pega, ela tem que ser colocada num lugar específico, e aí o presidente da zona, nessa turma nós temos duas, o presidente da zona tem um acesso que ele consegue gravar um outro disco. Olha, grava de novo esse disquete aqui, ou grava de novo esse flash aqui. Tenta transmitir.
não vai, a urna está com problema. E aí, o que acontece? Aí ele precisa pegar uma cópia desse boletim aqui, pegar uma urna que está separada, uma urna reservada para isso, digitar esses votos todos nessa urna para poder gravar o arquivo e transmitir de novo. Tá? Então, assim, ao longo do tempo, eles foram criando mecanismos de segurança para evitar, né, eu não vou falar para vocês também que é 100% seguro, mas para evitar que fraudes pudessem acontecer. Tá? Ontem, o que aconteceu não necessariamente é fraude, mas o que aconteceu ontem demonstra falta de planejamento, apesar de toda a equipe e todo o dinheiro que é gasto nas eleições. Tá? Ponto de atenção. Ontem também eles divulgaram que eles fizeram já a primeira bateria de testes de voto por aplicativo. Aí, né, que é pauta da aula nossa de hoje, a nossa preocupação com segurança tem que ser muito maior. Como é que a gente garante que a pessoa que está votando é a pessoa mesmo, não é a outra? Como é que a gente garante que a pessoa vote uma vez só? Como é que a gente garante que os dados para quem ela votou não fiquem registrados? Mas isso é uma preocupação técnica, né, que ela já existe, eles estão buscando exemplos em lugares que já estão usando isso, mas a proporção de habitantes é menor. O fato é o seguinte, o nosso processo aqui, ele é muito mais transparente e seguro do que quando você usa papel. Papel é manipulável, totalmente manipulável. Tá? E preferi começar falando sobre isso com vocês, para vocês olharem como está hoje. É um assunto que tem a ver com o que a gente vai tratar, mas o mais importante, ontem já deram sinais de mudanças, de evolução, que vai bem na linha do que a gente tem conversado toda semana aqui, que as coisas vão mudar, que as coisas estão evoluindo, que as coisas estão surgindo. Tá? E aí vai mudar a forma que a gente está acostumado a fazer. A gente tem um problema que é cultural, as pessoas precisam se ambientar com esse novo. Né? E será que elas estão preparadas para isso? As pessoas mais idosas, as pessoas que não têm tanto contato com tecnologia, as pessoas que não estão acostumadas, né, e nem têm conexão, ainda tem que evoluir. Né? Por último, né, o próprio ministro, de novo, ontem falou que o e-título não funcionou porque todo mundo deixou para baixar na última hora. A pergunta para ele é, e daí? Você tem um serviço, você tem que medir quanto já foi utilizado, quanto já baixaram, quanto falta e qual que é a sobrecarga que isso vai dar para você. Tá? Tudo que eu estou falando se aplica bem a vocês, aos escritórios de vocês, às empresas que vocês vão fornecer serviços. Imagina, você não consegue atender um cliente, ontem nós éramos clientes do TSE, porque a gente estava usando um serviço dele, obrigatório, mas estávamos usando, e a gente não foi bem atendido. Né? E aí eu não vou discutir detalhes logísticos, né, que eu fui vítima na eleição passada, nessa eu já sabia, de eu ir até um local de votação e aquele local, o meu local ter mudado e ninguém me avisou. Ah, mas está impresso no seu título. Mas ninguém me falou quando eu fui renovar que ia mudar. Se alguém tivesse falado, eu teria olhado, né, que é um dos problemas que aconteceu ontem. Mas isso é logístico, isso não tem a ver com tecnologia. É comunicação mesmo, que é talvez um problema muito maior do que a gente tem problemas de tecnologia. Ok? Mas a abertura da aula era resgatando algo novo aqui, algo recente, para a gente entender como é que funciona. Com relação a isso, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma coisa que queira Eu, perguntar? eu queria acrescentar uma coisa, porque nesse tempo atual de pandemia, você vê qualquer lugar com álcool em gel na frente, tá? Então, mercados, por exemplo, a pessoa lá destinada só a medir sua temperatura. E eu cheguei na escola, não tinha ninguém para medir temperatura nem nada. Pois é, questão de segurança, né? Na hora que eles pensaram no protocolo que eles iam seguir, eles não colocaram isso em pauta. De novo, gente, sem querer polemizar, né, mas o Samuel tem razão. Existe uma grande dúvida, tá? Apesar de que ontem, quando eu fui votar,
No ambiente que eu estava, praticamente não tinha ninguém, né? Estava muito vazio, muito tranquilo, mas a gente viu algumas imagens aí de tumulto, né? De muita gente na fila, de outros lugares. O ponto que fica, sem fazer teoria da conspiração, tá? O ponto que fica é qual vai ser a consequência disso nos próximos 14 dias, que é o prazinho mágico aí, né? Vamos esperar para ver, né? Ah, mas a gente precisava, né, de um processo eleitoral. São discussões muito maiores do que eu sou capaz de fazer, que envolvem aspectos que eu não tenho conhecimento. Obrigatório, né? Grupo de risco ou não. E o pessoal que trabalhou também não se expôs, sabe? Tanto que eu vi ontem que algumas sessões, não aqui em Araçatuba, mas fora, algumas sessões não tinham mesários, não tinha presidente, que o pessoal não foi trabalhar, né? Então, enfim, coisas que não têm explicação. Ah, alguma pergunta a mais, algum comentário a mais, referente a esse processo aqui? Segurança, comunicação, as informações distorcidas. Dole uma, dole duas, dole três. Ok, então superado. E aí, quando a gente fala em segurança, né, essa preocupação ela não é recente, né? Cerca de 1900 a.C. já se preocupava com o que é seguro, com o que a gente pode ver e o que a gente não pode ver, né? O mais importante ao longo de toda a história é o principal motivo, né, das pessoas se preocuparem tanto com segurança são motivos bélicos, né? É a indústria da guerra. Eu preciso mandar uma mensagem do ponto A para o ponto B e caso essa mensagem seja interceptada, quem interceptar a mensagem não pode saber o que eu estava falando, né? Qual era a estratégia, para onde as tropas iriam, o que iria acontecer, né? Então, isso não é de hoje. A diferença hoje é que assim, eu não tenho um mensageiro que ele pega lá o seu cavalo ou vai a pé para atravessar um sei lá o quê, para levar a mensagem a alguém, né? Hoje eu tenho, a grosso modo, eu tenho um computador que ele tem um texto, um conteúdo a ser enviado para outro computador, e eu preciso ter garantia de que o que saiu do meu computador é o que chega na outra ponta. Eu tenho que ter garantia de que a mensagem que eu estou recebendo, ela realmente foi enviada pelo remetente que eu imagino, né? Fazendo um paralelo, né, muito rápido, por acaso hoje eu recebi um e-mail, uma sequência de e-mails da OLX, um acesso novo à sua conta. E eu pensei, gente, eu não tenho nada publicado na OLX. Eu tenho uma conta lá, mas eu não uso faz tempo. Olha, aí um outro e-mail, né? O seu anúncio já já ele vai estar disponível. Parabéns, seu anúncio foi publicado. E eu, quando eu olhei a sequência de e-mails, eu falei, gente, não estou usando, né? Quem está publicando? E o pior, abri o meu aplicativo e tinha 2 anúncios de 2 motos lá. Aí eu olhei o acesso, né, pela indicação geográfica, estava indicando um acesso da Suíça. Então, a preocupação com segurança, né, ela deve existir. Caso contrário, alguém poderia estar usando a minha conta para fazer sei lá o quê, né, usando o meu nome, e depois eu seria responsabilizado. Então, o que eu fiz? Logo que eu recebi as mensagens, eu entrei no site. Primeiro, né, no próprio e-mail, eu reconheci que não era um acesso meu, ele já pediu para trocar de senha. Eu troquei a senha por uma senha forte, a gente fala sobre isso hoje ainda. Além disso, eu fui lá e excluí os anúncios. Não foi só trocar a senha.
porque o anúncio continuava publicado, o pessoal continuava tendo acesso. Então, além de trocar minha senha, eu fui lá e apaguei os anúncios. Né, para garantir o quê? A segurança. Né, eu precisava garantir de que aquela minha conta ela estava segura para que eu não fosse responsabilizado por mau uso. Tá? Então, essa preocupação sempre existiu, ela foi muito mais desenvolvida e cuidada por conta das guerras, né, por conta de interceptação de mensagens, e isso continua até hoje, porque o que a gente mais faz hoje é troca de mensagem. Quer seja ponto a ponto, quer seja uma mensagem de WhatsApp, tanto que quando vocês colocam uma pessoa nova lá no contato, a primeira mensagem que o WhatsApp te manda é, olha, as mensagens entre esses dois pontos serão criptografadas. Que a gente fala um pouquinho sobre isso também, né, que é a criptografia de dados. Mas o mais importante é evitar que pessoas tenham acesso à informação ou que eles possam alterar, mudar a informação original ou o remetente original. Esse é o mais importante. Tá? É a gente garantir de que a mensagem que eu estou mandando realmente sou eu que estou mandando e ela chegue lá no destino. Tá? Hoje, né, as empresas estão conectadas, todas elas compartilham informações. Nós temos, por exemplo, ali grandes empresas, não só grandes, né, todas as empresas, governo, escola, instituição de ensino, todas elas compartilham informações. Vocês, contadores, vocês abastecem o fisco com um volume enorme de informações que elas são sigilosas dos clientes de vocês. Por isso que quando vocês vão transmitir, primeira coisa que o fisco te pede, você tem que ter um certificado digital. Você compra um certificado, a gente falou sobre isso em alguma aula, você compra um certificado para que você possa ter uma identidade virtual e que esse certificado garanta o envio correto das informações. Premissas básicas, tá? Para poder a comunicação ser assertiva. Né? Comércio eletrônico com informações sigilosas e novas tecnologias, né? Como é o caso das redes sem fio. E aí alguém de vocês já foi pesquisar as mudanças mais recentes que fala sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Então, tudo isso conectado, e aqui nem está falando ainda dos N dispositivos que estão conectados nessa rede que trocam informações. Né? Alguém também já falou para a gente um pouco sobre a internet das coisas. Né? O mais importante é manter a segurança dessas informações. É fazer com que as coisas continuem seguras, que os dados não sejam manipulados. Então, a gente tem um grande uso de informação, a gente tem hoje uma grande dependência de comunicação. Né? Gente, como é que a gente confia fazer transferência bancária sem segurança? Será que vocês estão tomando os devidos cuidados? Eu vi uma matéria, e eu acho que hoje que liberou, hoje é 16, hoje começa o tal do Pix. Né? E aí tinha uma matéria que sequestro relâmpago, o cara não precisa mais ir no caixa eletrônico. É só você fazer uma transferência para o Pix dele, um Pix clone ou alguma coisa assim, e o dinheiro já vai para a conta do cara. Não tem que ir lá sacar. Então, alguns especialistas veem isso como um problema. Mas será que pensaram realmente nisso? Será que isso é possível? Se eu posso fazer transação 24 horas por dia, 7 dias por semana, e o crédito cai imediato no destino, o que impede de eu fazer uma transferência para uma conta do exterior do cara? Vocês sabem, esses caras são muito mais organizados do que a gente. Então, assim, é uma preocupação. Precisamos ir um pouco mais a fundo para ver até que ponto isso é verdade. Mas fato é, né, as nossas preocupações, elas
somente crescem. Porque a gente tratar a segurança, a gente garantir que aquilo está seguro, é crescente, é complexo, né? O uso da internet aumentou assim drasticamente, né? Tudo que a gente faz hoje é baseado na internet ou é baseado numa conexão. Uma coisa que vocês talvez não levem em conta, né? Colaboradores insatisfeitos. Um colaborador, quando sai da empresa, dependendo da função que ele desempenha, ele tem acesso a um monte de particularidades da empresa. Então, um alto índice também de invasão, de incidentes, né, de situações de fraudes, ela é gerada por ex-colaboradores. Então, qual que é a recomendação para vocês? Saiu alguém da empresa? Talvez a segunda área, não vou falar que é a primeira área, mas a segunda área que precisa ser avisada é a área de infra, né? De maneira que todos os acessos daquele colaborador sejam revogados. Ele não tenha mais acesso ao sistema da empresa. Ele não tenha mais acesso às contas da empresa. Caso contrário, se ele está insatisfeito, ele pode agir de má fé. Então, bastante cuidado com isso. Um terceiro aspecto, né, N relatos de softwares vulneráveis, né? Vocês talvez tenham essa prática, né? Você, por conta da pandemia, você teve que pegar um computador que você já tinha, ou você teve que, de alguma maneira, conseguir um computador, né, para poder ter acesso às suas aulas. Esse computador, o sistema operacional dele está atualizado? Acho que eu não sei, eu só ligo e uso. Esse computador tem antivírus? Acho que não deve ter. Fica vulnerável. Fica sujeito a falhas de segurança que, volta e meia, os fabricantes vão divulgando e você tem que atualizar para poder corrigir esses bugs, né? Acho que eu prefiro usar o Windows 8, eu não evoluí para o Windows 10, não. Todas as falhas de segurança que o Windows 8 tem, nem todas elas são corrigidas. A do Windows 10, como é a versão atual, eles acompanham e corrigem com mais frequência. Ah, mas eles são obrigados a fazer. Nem tudo, tá? E antivírus também. Ah, eu tenho, mas eu não atualizo não. Acho perigoso atualizar. Aí está desatualizado e eles estão sempre fazendo e criando novos vírus, né, que a gente fala sobre isso já já. Então, duas coisas fundamentais: manter o sistema operacional atualizado e manter as ferramentas de antivírus também atualizadas. Importantíssimo para vocês. Tá? E proteção física. Dificilmente se concretiza, né? Algumas empresas um pouco maiores, elas têm sim uma proteção um pouco melhor. Em que sentido? Eu visitei um cliente em São Paulo que o meu crachá de visitante tinha portas que ele não abria. Então eu poderia ir a alguns lugares dentro da empresa, outros lugares não. Por quê? Dali para dentro só pessoas autorizadas, né? E dependendo o ambiente, não são todos os colaboradores que podem ter acesso. Só que aí o que acontece? Tem alguém entrando, você vai entrar? Vou. Ah, então, ok, mantenha a porta aberta, né? E aí você começa a perder controles que você criou. Então tem regras, né? Tem empresas que não deixam, por exemplo, vocês entrarem na empresa ou colocarem um pendrive próprio no computador da empresa. Só que aí tem o jeitinho, né? Ah, eu não posso colocar, mas eu habilito o meu Bluetooth, eu conecto o meu telefone no meu computador e copio os arquivos. E aí alguém de infra precisa olhar para isso e bloquear também. Ou pelo menos monitorar. Então, essas proteções físicas, elas são difíceis da gente colocar e da gente cuidar, porque o ser humano, ele acaba conseguindo e achando formas de burlar, né? Hoje mais ainda, né? Hoje com essa história de Wi-Fi e tal, cara, você não sabe quem está na sua rede, né?
Parece brincadeira, mas vocês têm relatos, às vezes, de vizinhos que usam o Wi-Fi do outro e a pessoa nem sabe. Por quê? Porque descobriu a senha. Eu não sei se vocês sabem, mas existem programas que eles ficam testando a senha do Wi-Fi. Eu quero usar o Wi-Fi do meu vizinho e eu não tenho a senha. Eu posso pegar um programa desse que ele vai testando até descobrir a senha. Por isso que tem a recomendação de vocês colocarem senhas fortes em todos os acessos de vocês e nos equipamentos que vocês utilizam. E a segunda recomendação é que vocês, além de colocarem senhas fortes, e eu falo disso já já, que vocês troquem essas senhas com frequência. Só que vocês não fazem. O que vocês fazem? A mesma senha em tudo quanto é lugar, e a sua senha é a mesma, já está com pelo menos 5 anos. Nunca trocou, porque se você trocar, você esquece. Aí você não consegue acessar mais. Então, gente, são alguns cuidados básicos aí que a gente tem que rever. Tem alguns softwares, como é o caso de bancos, que ele pede para vocês, periodicamente, para você trocar e renovar a sua senha. Então, você é obrigado a trocar. Tá? E eles não deixam que você utilize uma senha que você já utilizou anteriormente. Então, são situações aí para tentar diminuir os problemas que a gente tem com senhas. Chicão, são muitas senhas, o que eu faço? Eu não consigo decorar todas elas, por isso que eu coloco todas as senhas iguais. Bom, aí na sua empresa já é bom você utilizar, tem alguns que são gratuitos, tem alguns que são pagos, você utilizar um software para armazenamento de senhas, que é o chamado cofre de senhas. Como é que é isso? Eu tenho um software que ele tem uma senha de acesso. Eu tenho que decorar só essa senha aqui. Essa eu não posso perder. Normalmente é a senha, e aí ele pede um token para validar no smartphone de vocês. Essa senha mais o token, você abre o cofre. O que você faz no cofre? Banco do Brasil, agência tal, conta tal. Usuário é tal, a senha é tal. Então você armazena esses dados dentro do software. Aí você precisa ter uma senha única, com duplo fator, para você abrir o cofre e poder pegar as suas outras senhas. Aí é possível. Tá? É o que a gente faz quando você acaba tendo muitos sites diferentes, muitas operações diferentes, com padrões de senhas diferentes. Alguns exigem maiúscula, minúscula, caractere especial. Tem lugares que são senhas numéricas de 4, numéricas de 6, numérica de 8, alfanuméricas de 8, sem caractere especial. Gente, uma parafernália toda, principalmente vocês que vão atuar na área financeira. E aí? Cofre de senhas. Usa um software que armazena suas senhas, você tem uma senha única, que é a senha do cofre. Se você perder essa senha, aí você está lascado. Não deixa você recuperar. Não tem esqueci minha senha, para evitar fraudes e tentativas de fraude. Ok? Existe cofre de senha que ele é local, existem cofre de senha que fica na nuvem. Pense um pouquinho se dá para confiar ou não. Bom, então existe uma grande preocupação em como é que a gente mantém as coisas seguras, né? E aí tem uma pesquisa que ela fala os principais responsáveis por problemas, por quebras de segurança da informação. Tá? Se a gente olhar aqui, né, 32% eles imputam isso aos hackers, aos caras que querem realmente invadir. E aí tem uma outra discussão conceitual, né? Vocês podem já ter escutado em algum lugar que tem o hacker do mal e o hacker do bem. O hacker é bonzinho, o cracker é ruinzinho. Para especialista de segurança, não tem hacker bom ou mal. Hacker é hacker. É o cara que invadiu sem autorização e dificilmente ele vai ter boas intenções fazendo isso. Tá? Então, o maior índice são hackers mesmo. Causas desconhecidas, 26%. Funcionários, 23%. Então, os próprios funcionários, eles acabam sendo um fator de risco.
né? Ele conversa com um amigo, compartilha, né? Como ele tem acesso a dados, ele encaminha para alguém, e aí é difícil você rastrear isso, a menos que você monitore, né? Ex-funcionários e prestadores de serviço com 4%, concorrente com 1%. Então, realmente aqui, a preocupação com hackers e a preocupação com funcionários, né? Por onde? De onde que vem essas invasões? 23% vem do próprio sistema interno, que é o caso dos funcionários, já estão dentro do sistema e vão fazer alguma coisa que nos prejudique. 60% vem da internet. Então aí a preocupação da gente ter formas de garantir que a nossa internet seja seguro, que os acessos pela internet sejam acessos seguros para a nossa empresa. O que é segurança? O professor comentou sobre o hacker. Uhum. O professor comentou sobre hacker. Tem um negócio que chama, acho que, Bug Bounty. O Facebook, por exemplo, tem, que é meio que uma carreira para os hackers. Que seria, você vai lá, investiga, tenta achar uma falha de segurança, algo do tipo, você é recompensado por isso. Você vai até, então você tem sua ética, você vai até certo ponto, ultrapassando disso seria já prejudicial, né, para a empresa e tudo mais, mas você vai lá, reporta, e a empresa identifica, isso realmente é uma falha de segurança, poderia expor dados que não deveriam, e te recompensa por isso, e depois vai lá e conserta. Eu vi esses dias um menino, acho que tinha 16 anos, ele encontrou uma falha no Facebook e ganhou, acho que 120 mil reais, uma coisa assim. Já não, ajuda, né? Minto, 25 mil reais. O Facebook recompensou ele 25 mil reais e foi isso. Ele encontrou uma falha lá, acho que no link do Instagram, algo do tipo. Mas... Obrigado. Mas é isso mesmo, né? Porque imagina, como é que eu vou garantir de que o meu sistema é seguro? Eu poderia contratar uma equipe, mas eu estou limitado a 5, a 10, a 20 pessoas, né? Se eu abro dessa forma, e o próprio Tribunal Superior Eleitoral, ele, em períodos de tempo em tempo, ele abre os sistemas da urna eletrônica para as pessoas tentarem invadir. Isso é uma forma de você instigar as pessoas a acharem vulnerabilidades, e sim, eles são recompensados, né, quando eles encontram. É como um trabalho, tá? Só que aí não chega a ser o ato de hackear, né, de você entrar e ter um acesso indevido e tirar proveito disso. Mas você tem razão, né? Existem carreiras, sim, e oportunidades para quem sabe fazer isso, tá? Tinha no material, e eu tirei, alguns slides que ele falava, né, do nível de experiência de quem faz isso. Tem algumas pessoas que fazem, eu sou um hacker, né? Só que a pessoa que faz deixa um monte de rastro. Em que sentido? É possível identificar quem foi que fez, de que máquina que ele saiu, como é que ele acessou. Tem outras pessoas mais cuidadosas, mais experientes, que eles conseguem invadir e ninguém fica sabendo que invadiu, é silencioso. Tá? Mas eu tirei do material de vocês porque eu achei que não tinha muito a ver, né, eu entrar nesse nível de detalhes. Mas o mais importante, né, os 3 pilares que é pautada a segurança de dados, né, segurança computacional, é a integridade. Não é a integridade no sentido de ser certo, mas é a integridade no sentido de que aquilo que foi depositado não foi alterado, não foi adulterado. Tá? Confidencialidade. Aquilo que foi armazenado, somente as pessoas com permissão, elas vão ter acesso àquilo. Eu não vou ter acesso indevido. E disponibilidade. Aquilo que foi armazenado, sempre que necessário, sempre que requisitado por alguém, tem que estar disponível. Então, esses são os pilares da segurança de dados. Tá? E aí você tem políticas. Né? Política de como é que você vai manipular esses dados, como você vai armazenar, como é que você vai transportar, como é que você vai levar de um lugar para outro, de um servidor para outro, com criptografia, como é que você transfere sem que ninguém possa interceptar.
e descarte. Como é que você joga fora essas informações? Sempre que eu tenho um projeto numa empresa nova, sempre que eu recebo um cliente novo, a primeira coisa que eles pedem que eu assine é um termo de confidencialidade. O que consta nesse termo? Esse termo consta que eu vou ter acesso a informações sigilosas daquela empresa, que eu sou responsável por aquelas informações e que eu não posso repassar aquelas informações a terceiros. Caso isso seja comprovado, caso eu venha a ferir um desses princípios, tem uma multa enorme que eu tenho que pagar. Isso para garantir o quê? Para garantir o sigilo das informações, a segurança das informações. Então vocês, dos clientes de vocês, vocês deveriam, dependendo do tamanho do cliente que você tem, que você pega, você é obrigado a assinar um documento desse, para garantir que tudo que você tem acesso, você não vai passar para frente, você não vai compartilhar com ninguém. Tá? Isso é bastante importante. Então aqui, ó, confidencialidade, as informações não vão ser reveladas, que eu acabei de falar para vocês. A integridade tem a ver com consistência, né? Os dados não vão ser alterados ou destruídos. Eu guardei um dado, ele tem que estar lá. E a disponibilidade, né? Somente usuários que podem ter acesso vão ter acesso e isso vai estar disponível a eles. Tá? Aí a autenticidade tem que garantir que aquilo lá é autêntico, é verdadeiro, e você não possa negar que você teve acesso em algum momento. Ataques. Né? O que são ataques? Ataques são violação de segurança. Né? Por que eu falo o termo ataque? Porque ontem a gente ouviu de alguns meios de comunicação que, né, os servidores do TSE sofreram hackers. Então, ataque significa que alguém teve um acesso não autorizado, violando alguma regra de segurança. Tá? E um ataque, ele visa o quê? Ele pode querer a revelação de informações. Ora, eu quero revelar dados ali que as pessoas não sabem, né, mas agora eles vão passar a saber. Que é parecido com vazamento de informação, né? Um ataque também pode ter aí o intuito de modificar dados. Tem dados lá, eu quero modificar o conteúdo, por exemplo, de um banco, né, eu quero alterar o meu saldo da conta, eu quero fazer operações de transferência para minha conta. E um ataque pode ser também objetivado como negação de serviço. Né? O que disseram ontem também? Que o e-título não funcionou porque estava sobrecarregado. E aí alguém falou, olha, está sobrecarregado porque foi atacado o servidor e o hacker está gerando um monte de requisição lá que ele não está conseguindo atender. Nem as requisições do hacker e nem das pessoas que estão querendo acessar. Se isso é verdade ou não posso afirmar a vocês, mas é possível fazer isso, tá? É a mesma coisa algumas páginas da internet que as pessoas que conhecem, claro, acessam e ficam fazendo um monte de solicitações à página até que o serviço cai, até que a página saia do ar. Ataque pode ser passivo, ameaça a confidencialidade das informações, ou ele pode ser ativo, ameaça a integridade ou disponibilidade do serviço. Para mim é interessante essa figura aqui, ó, né, para vocês olharem um pouquinho como é que pode acontecer esses ataques de segurança. O caminho normal seria a informação sair do ponto A para o ponto B. Isso é o que a gente espera, tá? Agora, uma forma de a gente atacar é a interrupção. A informação sai do ponto A, mas não chega no B. Então o B nunca vai saber que o A está mandando alguma coisa. Uma outra forma é a interceptação. A informação sai do ponto A para o ponto B,
Só que uma cópia dela é mandada lá para o I. Isso, gente, daqui a pouquinho eu falo para vocês, só que é legal deixá-los com medo. Gosto muito de fazer isso. Esse momento para mim é bem importante. Na interceptação, a gente pode ter um programa instalado chamado um keylogger, né? Que é um log, um registro de chave, né? De chave de tecla. Né? O key seria tecla. O que é isso? Né? Eu poderia colocar no computador de alguém querido, tá bom, vou falar a verdade. Eu posso colocar no computador da minha namorada um programa desse. Estou desconfiado. E aí? Aí tudo que ela escreve no computador dela, além de ir para quem ela quer mandar, tá tudo bem, tá transparente, as pessoas vão receber, eu recebo uma cópia. Eu recebo um arquivo com tudo que ela escreveu. Trabalho de escola, trabalho de TI, recado que ela mandou para as amigas, né? Conversas, se ela usa o WhatsApp web, conversas também dela do WhatsApp, tudo. Também Então, para colocar um malware em algum link do AVA e ter acesso da sala inteira. bem pensado, Samuel. Posso baixar Professor, posso colocar um material obrigatório para vocês aí, falar, ó, todo mundo é obrigado a baixar e eu tenho acesso a tudo da sala. Gente, é dar trabalho, né? Você deve escrever um monte, não quer não? Fala, Harrison, você quer falar comigo? sim, lá na empresa onde eu trabalho, o e-mail que eu uso, ele parou de receber os e-mails. Aí eu mandei para um grupo que a gente tem no WhatsApp de suporte de TI, e aí o técnico lá, ele mudou o host do e-mail, era do Outlook, aí foi para o UOL. Aí voltou a receber os e-mails novamente. O que seria isso aí? Seria. Esse é o seguinte, né? O seu e-mail, quando a gente cria, por exemplo, eu tenho um e-mail que é o que eu uso com vocês para preparar essas aulas, que é um xsouza, que é o meu usuário padrão, @unisalesiano, né? O Unisalesiano, ele hospeda esse unisalesiano.com.br em algum provedor da vida. Esse provedor precisa publicar, olha, tudo que for para unisalesiano.com.br, manda para mim, tá? Então, um e-mail que eu mande, ou um e-mail que vocês mandem para mim, quando você manda o e-mail, ele tem que sair procurando, peraí, onde que está o unisalesiano.com.br? Vou chutar, tá? Ah, ele está, sei lá, no UOL. Então é lá que eu vou entregar. Só que de repente a configuração do Unisalesiano, eles mudaram, não está apontando para o UOL, está apontando para um outro serviço, um outro provedor de serviço. Aí as mensagens não chegam. Tá? Pode ser isso, esse host que eles mudaram, Harrison, pode ser o local de armazenamento mesmo, por isso que parou de receber. O que acontece, pegando um gancho aí, quando a gente não tem políticas bem definidas, é um e-mail cair na lista de spam, né? Um domínio cair na lista de spam. E aí existem serviços na internet que, se o seu domínio está nessa lista de spam, você não recebe mais e-mail. Volta, fala, ó, negado. Conosco já aconteceu isso mais de uma vez, tá? Eu usava um provedor local que não tinha muitos critérios, muitas regras de segurança, e às vezes ele chegou a ser invadido. O que acontece? Vou chutar o país, tá? Um chinesinho da vida invade esse meu provedor e começa a mandar um monte de mensagem de spam, como o Samuel falou, né? Mandando vírus, mandando cavalo de Troia, que a gente fala sobre isso depois, mandando para todo mundo, usando esse meu provedor. O que acontece? Como o volume de envios é muito alto, esse meu domínio vai ser bloqueado. Então, esses caras invadem esses provedores para poder usar esse serviço quanto eles puderem, vai ficar bloqueado o meu domínio e eles vão partir para outro. Tá? Interrupção. Então, vocês, né? Tem alguns softwares que vocês precisam colocar na caixinha de ferramenta de vocês
para checar se não tem nada disso instalado. Não é teoria da conspiração não, tá? Mas é possível fazer. Né? Em empresas, principalmente, acesso a banco, senha de banco, tudo isso é possível a gente monitorar através de interceptação. Ok. E se for modificação? O nome já diz, né? Eu mandei alguma coisa, alguém intercepta isso, altera o conteúdo. Ah, favor enviar um depósito para a conta tal. Ele troca a conta e manda lá para o destinatário. O destinatário está esperando que ele vai ter que fazer um depósito para mim. Ele só não sabe se essa conta foi trocada ou não. Né? Então é uma outra forma aí da gente sofrer ataque, né? Modificando os dados que estão sendo enviados. E, por último, a fabricação. Bom, o cara que colocou um vírus da vida, um verme da vida, o que ele faz? Ele manda uma mensagem para o B falando que é o A, e o A nem sabe que ele está mandando. Né? Se existe uma relação entre A e B, ele está esperando alguma coisa e o fabricante mandou para ele, que não era aquilo que ele estava esperando receber. Então é uma outra forma aí de ataques à segurança dos nossos dados. Ok? As principais tipos de ameaça, né? Eu vou falar só alguns, não vou ficar esgotando isso aqui, não. As principais ameaças à segurança da informação. A primeira são os vírus. Tá? E a segunda? Pessoas insatisfeitas. São os maiores casos de riscos à segurança da informação. Aí depois desce os outros, né? E aí depois vocês podem olhar, esse material já está disponível no AVA para vocês. Consequência também da pesquisa, parece baixo, né? Mas 35% das empresas no Brasil tiveram perdas financeiras por conta de violação de segurança de dados. E aqui tem um percentual também, né? 22% perdas de até 50 mil, 8% entre 50 e 500 mil. Então vocês veem, os maiores problemas que nós temos de perda financeira é até 50 mil reais. Por quê? Porque dependendo do tamanho da empresa que é feito o ataque ou é feito o desvio, é mais difícil perceber. Tá? Então, vocês, contadores, principalmente, precisam tomar muito cuidado com a conciliação que vocês vão fazer. Se existe uma diferença pequena, né, se todo dia alguém desvia 10 reais, é mais difícil perceber do que um desvio único de 1.000. Né? Tem casos de fraudes por funcionários, né, que eles passam anos desviando. Tá? Eu não estou falando isso para desconfiar de ninguém, não. Estou falando baseado em fatos reais. Né? Funcionários que trabalham com caixa, com financeiro, com tesouraria, que têm privilégios, né, de fazer operações, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu falo para vocês porque vocês vão ter a equipe que vai trabalhar com vocês. Talvez hoje você execute com a maior lisura possível, não tenho dúvida disso. Mas, gente, é muito arriscado fazer isso. Exemplos. E aí, por isso que fala que as fraudes, parte delas, ou boa parte delas, é feita por colaboradores. E não precisa necessariamente de tecnologia. Tá? Vamos lá. A moça, né, que trabalhava recebendo em uma empresa, o cliente ia pagar com carnê, ou mesmo boleto, a pessoa autenticava a via dele, mas já tinha preparado ali a impressorinha para não aparecer a autenticação. O dinheiro que aquela pessoa pagava, ele não entrava na lista de recebimentos do dia, aquele dinheiro era desviado. O cliente tinha um documento que ele achava que estava autenticado,
só que isso não estava no sistema da empresa. O cliente só ia perceber muito mais lá na frente quando ele recebia uma cobrança, porque o título dele estava em aberto. Mas muitas vezes, quando a gente recebe cobrança, você ignora, porque você pagou, é algum erro do sistema. Né? Então, esse problema específico, ele só foi percebido quando o responsável pelo caixa entrou de férias e um cliente desse veio pagar e a pessoa percebeu que estava diferente ali a autenticação, a comprovação. Então, assim, não estou falando que só em meios digitais a gente está em risco. Vocês, contadores, no processo que vocês vão colocar nas empresas, vocês precisam ter mecanismos e formas de conferir se aquela operação realmente foi feita, se ela está conciliada no banco, se ela está conciliada na contabilidade também de maneira correta. Então, a maioria dos desvios, eles não são de grandes valores, eles são de pequenos valores que são mais difíceis de aparecer. E daqueles que perderam dinheiro, 65% não consegue quantificar quanto que teve de prejuízo. Eu sei que eu perdi, eu não sei quanto. Imagina isso, que absurdo. Ah, acabou ficando, tá? O que eu falei que eu tinha tirado, acabou ficando. Ó. Isso aqui é muito... Vou passar bem rápido, tá? Esse Script Kid é um cara pouco dotado de conhecimento, né? Que ele fica tentando, ele pega um livrinho, como invadir um sistema, e fica testando até conseguir. Né? E aí você tem o cracker intrusivo, que é aquela classificação que eu falei, né? E o cracker ético, que busca vulnerabilidade, geralmente trabalha em empresa de segurança. Então, tem tipos aí diferentes, tá? Aplicativos maliciosos, né? O que pode se usar de programas para a gente poder invadir sistemas? O que vocês estão sujeitos a terem e a receberem nas empresas de vocês? O primeiro deles é um malware, é um software malicioso, é um programa malicioso. É um software que você recebe ou que ele é instalado na sua máquina. Quando você navega pela internet, quando você baixa alguns e-mails, né, que o conteúdo não é de uma origem confiável, e às vezes você acha que é, tá? Ah, é um PDF que clica aqui para abrir. Eu cliquei e não aconteceu nada. Ah, tá bom, fecha e sigo a vida. Mas esse não aconteceu nada, pode ter um programa desse que foi instalado no seu computador. Tá? Então, quando a gente fala malware, né, genericamente, para a gente tudo é vírus, mas eu tenho tipos de vírus diferentes. Tá? Por exemplo, eu posso receber um software na minha máquina que ele baixa uma cópia e só. Agora, tem alguns que ao baixar na máquina ele sai se replicando, né? Ele sai se reproduzindo literalmente. Todo software que eu abro, ele vai infectado. Isso acontecia muito há um tempo atrás, tá? Recentemente eu não vejo mais relatos nesse sentido, não. Por quê? Porque os antivírus já bloqueiam isso hoje. Ah, Chicão, não tem antivírus na máquina. Corajoso. Né? Não faz isso, não. Para vocês terem uma ideia, né? Eu tive que colocar antivírus na minha máquina, já tinha, ok. Eu tive que colocar antivírus no meu celular. Por quê? Com pandemia, na empresa, eu pedi que a gente colocasse o nosso PABX na nuvem. Para quê? Para que eu pudesse receber, alguém ligou no fixo da empresa, eu recebo no meu telefone a transferência da ligação. Que aí a pessoa não tem que ligar no meu celular. Ligou na empresa para falar comigo, por exemplo, ramal 8005. 8005 ele toca em um aplicativo, tá aqui, em um aplicativo no meu celular. Por que isso? Mobilidade, gente. O cliente não quer saber onde eu estou. E nem precisa. Ligou na empresa, transfere no meu ramal. Qual que é o meu ramal? É um aplicativo que eu tenho aqui. Problema.
2 semanas atrás, a pessoa de infra me chama, Francisco, eu tinha visto, tá? Eu recebi um e-mail da Telefônica falando que o nosso telefone fixo estava fazendo ligação internacional. Eu já vi aquele e-mail, mandei para a infra, falei, ó, apura o que está acontecendo. Mal sabia eu, né? Pouco mais tarde, a pessoa me liga, Francisco, passa antivírus na sua máquina e no seu telefone. E por quê? Porque as ligações estão vindo do seu ramal. Passei no computador, né, passei de novo no smartphone, não achou nada. Por via das dúvidas, eu desinstalei o programa do ramal. Por quê? Né, eu não sei qual aplicativo, que momento foi. Algum software que eu baixei no telefone abriu uma vulnerabilidade, abriu uma porta, que eu mostro já já para vocês. E aí alguém de fora estava acessando o meu telefone e a partir dele fazendo ligação. Sem explicação. Tá? Então hoje eu tenho antivírus tanto no computador quanto no telefone. Eu não sei se todos vocês têm antivírus nos telefones de vocês, mas coloquem. Né? Olhem algumas soluções aí e coloquem antivírus também nos telefones de vocês. Tá? Então aqui tem só para vocês saberem, né? Eu tenho 2 tipos aí de aplicativos maliciosos, né? De programas maliciosos aqui. Eu tenho alguns que precisam de um hospedeiro, quer dizer, eles precisam de uma forma para poder entrar no computadores de vocês, e outros que não precisam. Tá? O que é isso? Precisam de uma forma? Ele tem que chegar para você no e-mail. Ou você tem que ir no site da internet, clicar em algum link e esse cara ser baixado para o seu computador. Tá? Agora, independente, são os bots ou os verbs. Né? Como é que é isso? Vou falar sem muito tecniquez, né? Mas esses 2 tipos aqui, esses bots e os vermes, eles aproveitam deficiências dos nossos equipamentos. Tá? Eles aproveitam vulnerabilidades dos nossos equipamentos. E aí eles acessam o nosso computador e eles podem se replicar. Ok? Onde que ficam essas deficiências? Quando que elas acontecem? Quando você não atualiza o Windows, por exemplo. Se o seu Windows está desatualizado, ele pode ter deficiências que a Microsoft descobriu depois, mas no seu não está corrigido. Então, programas como esse podem fazer uso dessa deficiência. É a mesma coisa as atualizações do Android. Ah, não vou atualizar meu Android. Você pode ficar sujeito a invasões e problemas. Tá? Que é porta do fundos ou backdoors ou trapdoors? Basicamente, tá, gente? Sem muito tecniquez. O nosso computador, ele funciona, ele possui portas. Portas de conexão. Sem entrar muito no detalhe, se vocês olharem os equipamentos de vocês, vou dar um exemplo só, tá? Vocês não conectam na saída USB do computador? Né? E o computador de vocês tem 2 USBs, alguns têm 3, né? E aí alguns de vocês têm um cabinho, tem um conector HDMI, né? Como o meu caso, né? Eu tenho, tá aqui, ó, um conectorzinho de áudio. Na verdade tem 2, né? Tem um de áudio, tem um USB de áudio também. Tudo isso para que comunique, né? Para que a minha voz passe aqui no microfone, chegue no computador e vá até vocês. Essa comunicação toda, ela é feita por portas, portas de comunicação. Tem uma porta, literalmente uma porta, que tem esse meu fone conectado. Tem uma outra porta, que tem esse meu fonezinho aqui. Tem uma outra porta que conecta com Wi-Fi. Enfim, portas.
Esses programas, eles procuram portas abertas no computador para que eles possam entrar. Tá? E aí, se a gente não tem um Windows atualizado, se a gente não tem um antivírus decente, se a gente não tem, que o Windows já trouxe, né, um firewall bem instalado e ativo, essas portas podem ficar abertas e esses programas vêm pela internet, nananã, e acessam através dessa porta. As falhas que de vez em quando aparece que a Microsoft corrigiu uma falha, um bug de segurança, são portas abertas que esses programas podem entrar. E é bem o que a figura está mostrando para vocês, né? É como se fosse uma porta aqui de um depósito que está aberta e esses carinhas estão entrando, né? E por que porta dos fundos? Porque aparece, eles entram sem que você perceba, né? Você não está monitorando isso. É um caminho alternativo que esses caras acham para chegar até seu computador. É claro, tem alguns deles que podem chegar por e-mail também e fazer o mesmo estrago quando você clica. Tá? Então, cuidado aí com esses tipos de programas. Um ponto de entrada secreto embutido numa aplicação que permite acesso ao sistema, sem que precise passar por procedimentos de acesso usual. Então, realmente é um caminho alternativo ali para ter acesso ao seu computador, aos dados, né, que você tem no computador. No começo, elas foram criadas com um intuito bom, né, para que as pessoas pudessem acessar um sistema sem ficar se autenticando. Mas aí, se você esquece um negócio desse desconfigurado ou aberto, alguém pode usar, né, que é o caso desses vírus aí, desses códigos maliciosos. E aí tornou-se uma ameaça porque programadores maldosos começaram a fazer uso disso e continuam usando até hoje. Tá? Então, por isso que é backdoors ou porta dos fundos ali. Né? São falhas que existem que permitem que esses programas possam entrar. Bomba lógica. Né? São programas também que eles, principalmente, esses programas que vocês não sabem muito bem de onde vieram. Tem um programinha aqui que ele cria uma animaçãozinha, ele tem um efeito legal, ele muda meus emoticons, por exemplo, tá? Lá do Facebook, né? Tem uns plugins ali que eu coloco. Se você não sabe a origem, toma bastante cuidado, porque esses caras bonzinhos, né? Bonitinhos, eles podem trazer dentro dele pedaço de código que você não sabe o que faz. Então, por isso que as empresas proíbem vocês de fazerem, e por isso que vocês têm que tomar cuidado com o que vocês baixam e instalam no computador de vocês. Tá? Pode ter acontecido comigo. Né? O exemplo que eu dei para vocês agorinha, pode ser que eu tenha baixado no meu telefone algum APK, algum aplicativo de origem. Eu quero um programa que faça tal coisa. Sem olhar muito a origem, tá? E esse cara pode ter aberto porta para alguma outra coisa. Então, cuidado com aquilo que você coloca. Né? E ele pode funcionar bem. E por que é bomba lógica? Né? Porque em algum momento ou em alguma situação, esse cara explode. Ele entra em funcionamento o lado negro dele. Pode ser numa data específica, pode ser quando ele encontra algum tipo de arquivo, né? Pode ser um tipo de software que está sendo executado. Então, é possível que você tenha no seu computador programas assim que você não sabe, porque eles não entraram em funcionamento ainda. Pode ser que nem entrem, porque a situação não foi, não chegou uma situação prevista para ele poder executar. Tá? Então, é possível ter programas com esse propósito. Né? E aí vai, de novo, a recomendação de cuidado com o que vocês colocam nos computadores de vocês. Né? E aí é o ponto, né? Como é que você se protege? Você se protege buscando sempre softwares que você conheça. Né? Não baixe na máquina de vocês coisas que vocês não sabem direito como funcionam. Querem um exemplo? Né? Que é um perigo enorme.
Eu tenho certeza que vocês não usam Windows pirata, ok? E nem Office pirata, ok? Não. Ah, Chicão, tem um software que eu baixo lá que ele pega o meu Windows e ele deixa como original. O que esse programa faz na sua máquina? Não sei, eu sei que o Windows para de reclamar que a minha cópia é pirata e ele continua atualizando. O que esse cara faz com o seu Office? Ah, não sei, mas ele para de falar para mim que a minha cópia é ilegal e deixa eu editar meus arquivos. Chicão, eu sou acadêmico, eu não consigo comprar licença. Olhem para a empresa. Esses programas que eles... O nome já diz, gente, eu quero um cracker, eu quero um Kinggen, né? O cara que vai gerar chave para mim. Ou você baixa o software, tem um TXT da vida que fala, coloca o usuário tal e a senha tal. Ou a licença tal que vai desbloquear o seu Office. E a gente faz, e eu fazia, tá? Até 2 anos atrás eu fazia. Eu vou ter que assumir minha culpa aqui junto com vocês. Eu acho até que eu não vou subir essa aula no Drive lá, porque, né, eu estou assumindo coisas que eu não poderia assumir. Mentira. Mas craquear um software, colocar uma licença, ele gera uma licença. Eu vou rodar um software aqui que ele gera para mim. Ele gera, gente, mas o que ele faz por trás? Não sei. Então você pode estar abrindo falhas. Por que que os antivírus enxergam esses softwares como vírus? Só uma pergunta. É só ativar pelo CMD? Ok. Ok, Samuel. Se você não usa nenhum software de fora, beleza, mas esse é um exemplo muito prático que vocês fazem, tá? Mas ainda bem, né, e agora está mais fácil, a Microsoft com o Office 365, eles deram uma mudada muito legal nisso. E vocês, eu não sei como é que tá? Mas eu tive a informação, ainda não chegou para mim, de que o Salesiano estava fazendo um convênio para liberar esse acesso para professores e alunos ao Office 365. Só que eu não recebi mais informações. Eu sei que outras faculdades, e vocês podem ter uma licença student enquanto vocês estiveram na faculdade. E aí vocês não pagam nada por isso. E aí vocês têm um Office legal. Então, O, o curso da ITEC, quando você entra, eles te dão um e-mail, e se você entrar regularmente de 6 em 6 meses por e-mail não ser desativado? desativado, você ainda consegue. Até um tempo atrás eu conseguia baixar o Office 365 e ter no meu computador. Aí agora, depois de um tempo, eles liberaram só no Google, só no browser. Só web. Mas isso é muito comum, eles têm essa política para quê? Se você usa isso enquanto você é estudante, depois é só você pagar uma taxa que hoje já não é tão mais alta como foi, e você continua com o serviço. Eu falo uma coisa para vocês, na empresa, uma das melhores coisas que nós fizemos foi quando a gente optou pelo Office 365. Parou esse negócio de software pirata, de ter que achar chave, parou de funcionar, né? E agora a gente deu um outro passo que não ficou barato, mais ou menos R$ 8.000, a gente regularizou o sistema operacional do servidor também. Então, assim, são coisas que elas valem a pena, principalmente para a empresa. E aí, esse custo? Esse custo você precisa embutir no seu custo operacional. Quando o seu cliente te pagar, ele vai pagar pelo seu serviço, pela hora dos seus colaboradores e pela estrutura que você mantém para poder atender o cliente. Tá? Então, entra aí, vocês vão ver isso com mais detalhe quando vocês estiverem olhando custos, contabilidade de custos. Tá? Isso aí é um valor que precisa se pagar. Ok? Eu mesmo não pago taxa nenhuma e eu continuo tendo o Office 365. Eu não sei até que ponto isso é rentável para eles, mas eu tenho bastante coisa na nuvem e alguns bons acessos no meu e-mail institucional, então se eles cancelarem minha conta, eu perco algumas coisas. O importante nesse caso, Samuel, é o backup, né? Faça o backup de tudo que você tem na nuvem. Pode ser surpreendido, tá? Bom, só para fechar esse nosso encontro de hoje, então, tem um cara famoso que é o cavalo de Troia.
E ele realmente é baseado no conto, né, de Troia, né, que o cavalo foi oferecido como um presente e quem recebeu não sabia o que tinha dentro. É a mesma coisa, você recebe um arquivo e você não sabe o que ele traz para sua máquina. São aqueles e-mails, às vezes, que você recebe de fontes duvidosas e tem alguns enxeridos que insistem em clicar. Nossa, mas era um bônus para ganhar um dinheiro, para ganhar um vale, e você não sabe o que isso fez na máquina de vocês. Entre outras coisas, os objetivos podem ser alteração ou destruição de arquivos, furto de senhas, inclusão de backdoors, né? Inclusão de vulnerabilidades para permitir ataques no computador. Então, esse é um exemplo de arquivo aí que a gente tem que vocês precisariam tomar cuidado, tá? Como é que vocês são infectados, né? Eles são semelhantes aos vírus e aos vermes. Normalmente um cavalo de Troia não se replica. Ele infecta outros arquivos ou apaga cópias de si mesmo. Ele pode vir em fotos, em arquivos de música. Hoje vocês não usam mais, mas protetores de tela, jogos. Também eles podem vir por e-mail ou algum site que vocês acessam. Tem alguns sites estranhos que alguns de vocês podem acessar e esses sites você não sabe o que ele baixa no seu computador. Por isso que é importante estar protegido, né? Antivírus atualizado, firewall ativo, para você não ter surpresas. Fala, Samuel. Há uns 10 anos atrás, você sabe aqueles CDs que você comprava com 1000 Na jogos, não sei revistinha. quantos jogos. Isso. Já aconteceu de um cavalo de Troia no meu computador e precisou chamar alguém para técnico. consertar. Isso. A solução normalmente é formata, começa tudo de novo. E o que eu tinha? Se você não tem cópia, já era. Agora, dura se sua cópia já está contaminada. E aí a gente fala sobre cópia, possivelmente na semana que vem. Tá? Então, a gente fala um pouco mais sobre isso na próxima semana. Gente, obrigado pela presença, pela participação de vocês. Boa semana. Estamos chegando na reta final. Semana que vem, salvo engano, é o nosso último encontro antes das avaliações. Eu acho que é. Mas aí a gente fala sobre isso na semana que vem também. Ok? Boa noite, Carol. Boa noite, Harrison. Mariane, boa noite. Marina, boa noite. Boa semana. Boa noite, Samuel. Giovana, boa noite. Ana Carolina, boa noite também. Marina, é você que me devia hoje, não era? Boa noite, Felipe. Boa noite, Pamela.